Neste momento, eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Quero estar louvando ao meu Deus por esta oportunidade tão sublime, pelo qual o Senhor Deus tem nos concedido esta oportunidade de poder estar aqui juntamente com nossos irmãos para nós juntos fazermos mais uma pré-aula deste trimestre. Quero estar louvando ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem nos concedido até aqui. Quero agradecer aos nossos colegas que fazem as leituras semanais. Quero agradecer a todo o nosso corpo deliberativo da nossa Escola Bíblica Dominical. E também agradecer ao nosso pastor presidente, aos nossos pastores, corpo de obreiros e, enfim, todos os alunos e irmãos que estão sempre ativos na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos caminhando para a lição de número 9, onde nós iremos falar discorrer um pouquinho sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. A lição de número 9, ela será ensinada no dia 1º de junho de 2025, onde nós iremos tirar desta lição pontos importantes que servem para a nossa edificação, para a nossa vida como cristãos que estamos lutando para que um dia nós possamos também chegar ao céu de luz. Nós estamos aqui diante desta lição, pelo qual, agora já falei, que é a cura do paralítico de Cafarnaum, onde o nosso textual se encontra em Mateus 9,6, que diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, esse é o versículo-chave desta lição, pelo qual nós iremos aprender no decorrer desta lição maravilhosa. Nós sabemos que a verdade prática nos fala que só Jesus pode libertar um homem da paralisia do pecado. Nós sabemos que o pecado não é uma paralisia. Então, sabemos que só Jesus é que pode libertar o homem deste mal. Então, nós vimos aqui a nossa leitura diária se encontra, nossa leitura bíblica em classe, se encontra em Marcos capítulo 2, livro de Marcos capítulo 2, o versículo de número 1 ao 12, pelo qual vai discorrer esta passagem bíblica que vai falar sobre o paralítico de Cafarnaum. Para melhor entendermos a lição, nós iremos ler a leitura bíblica em classe, para que nós possamos complementar essa lição. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e eles lhes anunciavam a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhes um paralítico carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado são os teus pecados. Ora,
Estava ali sentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si. E perguntou-lhes: por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisas semelhantes. Então vimos aqui, essa passagem bíblica, e pelo qual vai discorrer, toda a lição pelo qual nós iremos, falar alguns tópicos nessa lição, nesta oportunidade. Nós sabemos que o objetivo da lição, geral da lição, é discorrer sobre o paralítico de Cafarnaum. Nesta lição irá falar sobre o que aconteceu com esse paralítico. O objetivo específico é detalhar o encontro entre Jesus e aquele paralítico. O segundo ponto é mostrar como Jesus quebrou o protocolo religioso. E terceiro é enfatizar a importância das amizades sinceras. Então, nós vimos aqui que iremos discorrer nessa lição alguns pontos importantes pelo qual nós iremos aprender no próximo domingo. Aqui não fala a introdução dizendo assim: Jesus estava pregando as palavras pelas cidades e vilas da Galileia, e chegando em sua casa em Cafarnaum, uma multidão se aglomerou para ouvi-lo, interditando até mesmo a porta. Então vimos ali que quando Jesus chegou na sua casa, a multidão foi tão grande que até mesmo na porta não tinha nem como entrar, de tão cheia como a casa estava. Mas nós vimos ali que ali tinha várias classes de pessoas também, que aqui fala que onde Jesus estava, vinha gente de todos os lados, uns para ouvir seus sermões, nós sabemos que alguns vinham para ouvir os seus sermões, porque gostavam de ouvir o sermão de Jesus. Outros para serem curados. Nós vimos aqui que sempre tem aqueles que somente querem receber a cura. Eles procuram trabalhos evangelísticos, trabalhos em igrejas, através, assim, somente para buscar uma cura física. E naquela época também, Jesus também existia essas pessoas. Outros para comer, vimos aqui também que existia também aquela classe de pessoas que vinham só para comer. E também, infelizmente, ali também havia alguns motivados pela inveja, que muitas vezes são aquelas pessoas que se dizem religiosas, mas como via que Jesus sempre operava milagres, sempre estava pregando a palavra de Deus, operando maravilhas, nós sabemos que também tinha ali, junto com Jesus, pessoas que tinham inveja do que Jesus fazia diante do povo. Amigos que levaram o paralítico a Jesus. Nós sabemos aqui que, de acordo com a lição pelo qual nós aprendemos, na leitura bíblica em classe,
que 4 homens, né, comoveram em ajudar aquele paralítico a receber a sua bênção. Nós vimos aqui que, né, ele tinha ali 4 amigos que compadeceram dele. Né? Então, muitas das vezes, né, na caminhada da vida também nunca falta pessoas também que possam nos ajudar. Pessoas também que possam dar a mão. Acontece também pessoas que possam dar a mão no momento oportuno. E esse paralítico, né, ele achou 4 amigos, né, ali, que teve a compaixão de o ajudá-lo, né, de levar até Jesus. Então nós vimos ali que para chegar até Jesus não tinha como entrar pela porta, porque a multidão era muito grande. Então aqueles homens tiveram a ideia de, né, subir aquele paralítico pelo telhado e descer até onde Jesus estava, ali no centro daquela casa. Então nós vimos ali que aquela casa tinha teto plano, feito de ramos e barro seco, sustentados por vigas de madeira. Então aqueles homens, eles abriram um buraco, né, no meio daquele telhado, subiu aquele paralítico com toda dificuldade, mas na esperança de que aquele paralítico iria receber a sua cura, porque tinha a esperança que Jesus poderia realizar aquele milagre na sua vida. Então aqueles homens se esforçaram, aqueles amigos que ele tinha ali, né, esforçaram e subiram aquele telhado e desceram até onde Jesus estava, bem, né, no centro daquela casa. Eles desceram ali. E aqui fala que Jesus perdoou os seus pecados. Jesus perdoou os seus pecados e, na sequência, abençoou com a cura. Ao perdoar os seus pecados, Jesus prioriza a necessidade espiritual do homem, significando que o perdão dos pecados é mais importante do que a cura física. Nós devemos, né, devemos priorizar. É o nosso dever priorizar, né, que Jesus prioriza a necessidade do homem, né, espiritual do homem, dizendo ali, significando que o perdão dos pecados, né, ela é mais importante do que a cura física. Nós vimos aqui que nem todas as pessoas, né, têm, assim, talvez tenham uma enfermidade na sua vida, e muitas das vezes ele não consegue a sua cura, né? Mas uma coisa ele tem ciente de que, né, Jesus perdoou os seus pecados, e por mais que a pessoa esteja no leito, mas ele está firme, né, porque Jesus perdoou os seus pecados, e aquela pessoa tem uma esperança de um dia, né, alcançar a sua salvação. Porque nós sabemos que para Jesus a alma, né, ela é mais preciosa do que mesmo a cura física. Então nós vimos aqui, né, que com isso Jesus estava mostrando que a reconciliação com Deus é a cura mais fundamental de todas. Então naquele momento ali, aquele paralítico, quando Jesus presenciou ele ali, diante dele, ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Que palavra maravilhosa. Os seus amigos deixou ele ali. Aqui não menciona que seus amigos, né, teve essa oportunidade de ser salvo, conforme foi o paralítico. Eles, os 4 amigos, simplesmente desceram, né, o aleijado ali até diante de Jesus, e a Bíblia nos fala que somente o paralítico que recebeu, né, o perdão dos seus pecados. Então ali nós vimos que, diante desta lição maravilhosa, né, que Jesus, ele prioriza,
né, perdoar os nossos pecados. Então, aqui também fala que a lição para os presentes, para as pessoas ali presentes, especialmente, né, fariseus e escribas, Jesus queria ensinar que o reino de Deus é mais do que sinais e maravilhas. Jesus ensina que todos são pecadores e que a justiça é o primeiro e mais importante dom de Deus para os pecadores arrependidos. Nós vimos ali que, ali diante daquele momento ali, que Jesus, né, falou que, filho, perdoados estão os teus pecados. Mas nós vimos ali que ali tinha alguns religiosos, né, escribas, fariseus, pessoas que sempre estavam acompanhando Jesus para acusar de uma forma ou de outra. Né? Aqui fala aqui, no versículo 6. Ora estavam ali sentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado senão um só, que é Deus? Né? Então, naquele momento ali, Jesus, né, ele quebrou aquele protocolo daqueles religiosos. E naquele momento ali, Jesus percebeu que eles estavam ali arrazoados, estavam ali contendendo entre si. Então, ele fez uma pergunta para eles: qual é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, naquele momento ali, ele fez essa pergunta para aqueles homens ali, aquelas pessoas da lei que estavam ali sempre, né, contendendo e acusando. E Jesus, diante daquela autoridade que ele tinha da parte de Deus, ele disse para aquele paralítico: para que saibais, né, disse para aquele paralítico diante daqueles homens, que se diz religiosos ali da época: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, naquele momento ali, Jesus, ele quebrou aquele protocolo diante daqueles fariseus, escribas, saduceus, aquela classe de gente tão terrível. Né? Jesus mostrou para eles que ele tinha autoridade para fazer, né, acontecer no momento certo, na hora certa e na hora que ele queria. Então, naquele momento ali, aquele paralítico, ele recebeu a sua cura imediatamente. Porque Jesus, né, ele é o ser por excelência. Então, vimos aqui que Jesus quebra o protocolo religioso, conforme eu falei, né? Jesus ali, diante daqueles escritos, conforme eu falei atrás, né, ele realizou aquele milagre diante deles e quebrou aquele protocolo ali. Aqui fala aqui que esta passagem destaca que bloquear o caminho de alguém para levar a fé é um ato sério e irrepreensível. Jesus chama a todos para serem luz e exemplo, não impedindo, mas ajudando outros a encontrar o caminho da salvação. Então vimos aqui, né, que esta mensagem, que essa passagem destaca que bloquear o caminho de alguém para levar a fé, né, é um ato sério e irrepreensível. Então, devemos ter muito cuidado, porque poderemos, né, bloquear o caminho de alguém, né, e isso é muito sério diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos aqui também que no item 2 e 3 diz assim: mesmo que o nosso corpo vai se gastando,
o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Para irmos até Jesus, não podemos deixar que o desânimo nos domine. Nos levando a desistir. A casa estava lotada. Não podia chegar até Jesus. Mas mesmo assim, eles não voltaram atrás. Para alcançar a vitória, é necessário esforço. Né? Eles subiram ao telhado e desceram o amigo. Né? Sem esforço, não alcançamos a bênção. Precisamos dar valor à vida espiritual. Jesus disse que deveríamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, vimos aqui que, sem esforço, né, jamais nós alcançaremos a nossa vitória. Nós devemos, né, sempre esforçar para nós recebermos a nossa vitória. Vimos aqui que, no item 3, amigo de verdades. Amigos espirituais são aqueles que compartilham a nossa fé em Cristo e nos encorajam a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Na Bíblia, a importância da amizade espiritual é enfatizada em vários pontos. Isto mostra que um amigo espiritual pode nos ajudar a crescer e nos aprimorar a nossa fé, incentivando, orando por nós e nos ajudando a manter o nosso foco em Deus. Né? Nós sabemos aqui que nós devemos, né, que as amizades sinceras, né, embora estão vivenciando dias difíceis, que amizades sinceras, infelizmente, né, está ficando difícil, porque temos visto que a desvalorização, né, a desvalorização da família, né, da conduta, né, cristã, muitas das vezes, né, cultural, e tem levado, né, as pessoas a, né, deixar de ter amizades sinceras. Infelizmente estamos vivenciando esses dias. Mas existe pessoas sinceras que nos ajudem, né, a sempre estar, que nos ajude a estar sempre nos incentivando, né, a orar, a buscar a face do Senhor, né, estar sempre em vigilância, né, pelo caso que nós temos aqui, né, os nossos pastores, que estão sempre ensinando caminhos, né, para o céu, sempre ensinando a Bíblia Sagrada. Vemos aqui, né, que sempre a palavra de Deus está sempre pregada na igreja do Senhor. Então, né, que nós procuramos ser amigos de verdade, amigos sinceros, para que nós possamos, né, encontrar pessoas também para que nós possamos ajudar nesta caminhada. Vimos aqui também que soma de um grande milagre. Esse milagre produziu alguns resultados. Primeiro, Jesus fez com que os críticos se calassem. Nenhum homem pode entremeter no caminho de Jesus e prevalecer. Essa resistência ocorre porque aquele que são controlados pelo orgulho, inveja e medo e incredulidade frequentemente não consegue reconhecer a mão de Deus. Ao curar o paralítico, Jesus expôs a falsidade deles, a falta de entendimento espiritual. Enquanto os fariseus focavam nas aparências e na religiosidade externa, Jesus mostrou que a verdadeira transformação começa no interior com o perdão dos pecados. Então, vemos aqui que Jesus, desafiando a hipocrisia religiosa.
Vimos aqui que a verdadeira transformação começa no nosso interior, lá de dentro, né? Com o perdão dos nossos pecados. E vemos a glória de Deus na realização deste milagre. Todos exaltam a Deus, exceto os escribas. Quando a mão do Onipotente age com poder, o nome de Deus é glorificado. Por fim, o milagre desafia a visão ilimitada das pessoas presentes, incluindo os líderes religiosos. Jesus demonstra que o reino de Deus traz uma nova realidade, onde a graça e o perdão e a restauração são possíveis. Ele mostra que a cura mais profunda que a humanidade precisa é a libertação do pecado. Então, que nós ficamos com essa lição, que possamos aprender a cada dia mais, mostrar para a humanidade que a cura que o homem precisa da sua vida é a libertação do pecado. Libertando do pecado, o homem, ele alcança as beneficências da parte do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nossos irmãos, que ficamos com essa palavra, que o Senhor abençoe a cada um, que possa, no próximo domingo, estar aprendendo, desta lição, ponto a ponto, pelo qual nós discorremos um pouco sobre ela. Eu quero ler só aqui uma pequena frase que encontrei, que diz assim: o paralítico foi curado porque tinha amigos que o levaram até Jesus. E os seus amigos? Uma pergunta. Estão levando você para onde? Então, reflita esta reflexão. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.